Uma honra estar com vocês, muito prazer. Sou Gilberto Araújo e eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Anésio e Magda ali na Turquia, conhecendo a Capadócia, conhecendo os sítios arqueológicos, Antioquia da Psídia, Icônio, Lista, Derbe, Éfeso, Esmirna, enfim, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, e fiquei impressionado com a erudição do pastor Anésio quando nós chegamos na região da Galácia, onde nós temos a Cordilheira do Taurus, que é um coletivo de montanhas coberto de neve, e a exposição dele gerou graça no meu coração, nos conectamos, e hoje é um privilégio estar aqui, nessa igreja tão linda e vibrante, expondo as Sagradas Escrituras. Amém? Uma honra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, irmãos, em Colossenses, capítulo 1, porque nessa manhã de ceia eu gostaria muito de falar sobre Jesus. Eu quero falar sobre Jesus, Ele é o soberano Senhor da igreja. Amém? Colossenses capítulo 1, versos 1. A tradução da minha Bíblia é a King James atualizada. Diz assim as Escrituras. A partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros que também no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes, que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, pela qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos, por vós, e completo no meu corpo, que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja,
da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinamos a cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, fundamentado nesse texto, eu quero ministrar sobre esse tema. Jesus é o soberano Senhor da igreja. Pois bem, Paulo escreve a carta aos Colossenses, principalmente para combater falsas doutrinas que ameaçavam a fé na igreja ali na cidade de Colossos, como o gnosticismo e também como o legalismo. Paulo escreve essa carta, portanto, meus amados irmãos, para reafirmar a suficiência da supremacia de Cristo como único mediador entre a fé e o ser humano. Esclarecendo, portanto, que não é que precisamos de pessoas alguma em relação a essa convicção de fé. Cristo, portanto, é o suficiente. E o conhecimento ou prática de salvação vem exclusivamente da pessoa de Cristo. Com isso, a carta aos Colossenses foi levada por um homem chamado Tíquico e também Onésimo, como diz nesse respectivo texto. Eles foram os responsáveis para entregar a carta que Paulo escreveu, e Paulo provavelmente estava preso em Roma entre o ano 60 ao ano 62 depois de Cristo. Tíquico foi um colaborador do apóstolo Paulo que foi enviado para ajudar os cristãos de Colossos a entenderem, portanto, a respectiva carta. A verdade é que Tíquico foi uma espécie de tradutor daquilo que Paulo havia escrito por causa das doutrinas cristãs contidas aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Já Onésimo era um escravo que havia fugido e que Paulo estava enviando de volta para o seu senhor, Filemon, onde ele escreve também uma carta a esse homem que morava também na cidade de Colossos. Paulo, portanto, instrui Tíquico a acompanhar Onésimo e pediu então que a igreja o recebesse como um irmão, não como escravo fugitivo. Uma curiosidade específica da cidade de Colossos, nós não fomos na cidade de Colossos quando nós estivemos ali na região da Turquia, entre o coletivo de sítios arqueológicos, porque Colossos fica literalmente em uma montanha coberta de gelo. E uma curiosidade é que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando ele alcança a região da Galácia, ele prega, portanto, a Antioquia da Psídia, Icônio, Lice e Derbe. E quando você vê a carta de Paulo aos Gálatas, não se trata, portanto, de uma microcomunidade de irmãos, se trata, então, de um coletivo de igrejas. Se trata, então, de uma geografia como se fosse uma região que compunha, portanto, as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Lice e Derbe. E Colossos, irmãos, não foi uma igreja que foi fundada pela jornada apostólica do apóstolo Paulo. Colossos foi fundada, uma igreja foi fundada nessa cidade pelos pais apostólicos, ou seja, pelos discípulos apóstolos, que foi um homem chamado de Epáfras. Epáfras foi discípulo do apóstolo Paulo, ele alcança 3 importantes cidades ali da Ásia Menor, que é a região da Turquia atual, naquela época, região da Galácia, que nós temos como conhecimento que é Colossos, que compunha a região da Galácia, mas também Hierápolis, que é uma região vulcânica, e nós temos também Laodiceia. E o curioso é que tanto Laodiceia recebia águas dos canos fluviais que vinham de Colossos, que eram águas geladas, e Hierápolis, que era uma região vulcânica, eram águas quentes. Chegava, portanto, em Colossos, a água ficava morna. Daí vem a expressão, quem dera se fosse frio, crente, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Vem, portanto, dessa expressão. Nós tivemos a oportunidade de estarmos nessa geografia, e o apóstolo Paulo escreve uma carta, portanto, a uma igreja que ele não fundou. Mas quem fundou foi o seu filho na fé, ele então envia essa carta para edificar a igreja. Fundamentado então nesse texto, e após trazer um contexto histórico sobre a carta, eu gostaria de fazer, meus amados irmãos, nessa manhã de ceia, algumas análises textuais para a nossa edificação. A primeira análise textual que eu faço é que Jesus Cristo é o Senhor que chama eloquentemente a sua igreja. Acompanhe comigo, por favor, Colossenses capítulo 1, do versos 1 a versos 2.
Está escrito o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Está fundamentado aqui, irmãos, nesses dois versículos, que o apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. Portanto, esse texto fundamenta que a igreja não nasce da vontade humana, mas do chamado soberano de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a igreja pertence exclusivamente a Cristo. E por isso, vivemos debaixo de uma atmosfera de graça por causa de Cristo. Se nós somos adoradores e se o nosso coração queima por Jesus, é porque nós temos um soberano Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. A segunda análise textual que eu quero fazer, irmãos, é que Jesus Cristo é o Senhor que gera fé, e Ele também gera amor e também gera esperança. Acompanhe comigo, por gentileza, do versos 3 ao versos 8, Colossenses 1, 3 a 8. Está escrito assim: Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, meus amados irmãos, Paulo agradece a Deus porque o Evangelho está frutificando em Colossos. Portanto, no versos 4 está fundamentado que a fé deles está em Cristo. Verso 5 está fundamentado que o amor deles flui pela esperança do Evangelho. Já no verso 6 está fundamentado que o Evangelho frutifica porque Cristo é que os faz avançar. No verso 7 está fundamentado, irmãos, que Epáfras é um cooperador, mas Cristo é o Senhor da sua obra. Nós temos um Senhor, e Ele, portanto, é Jesus Cristo. Com isso, igreja, a vida espiritual de uma comunidade de fé, a vida espiritual da igreja é obra soberana de Cristo. Não é o resultado da manipulação ou da força humana. Nós crescemos por causa de Cristo. Por isso está escrito, o homem planta, o homem rega e o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o respectivo crescimento. Terceira análise textual que eu quero fazer com você nessa manhã é que Jesus Cristo é o Senhor que aperfeiçoa a sua igreja. Acompanhe comigo, por gentileza, Colossenses 1, do versos 9 ao versos 12. Está escrito assim: Por esse motivo também nós, desde o momento que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Portanto, meus amados irmãos, Paulo ora para que a igreja seja cheia do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, fortalecida, portanto, especificamente pelo poder de Deus, aprovada em toda boa obra e capacitada para perseverar. E quem opera tudo isso é Cristo. O texto diz que Cristo é, então, o soberano Senhor da igreja. Então é Cristo que nos torna dignos da herança dos santos. É Cristo, irmãos, que nos salva. E Ele não apenas salva, meus amados irmãos, Ele amadurece. E é Ele, portanto, que santifica a sua amada igreja. Louvado seja o seu santo nome. Mas a quarta análise textual, Jesus Cristo é o Senhor que resgata. Ele tem a autoridade de libertar. Então, o Senhor Jesus é o único que tem autoridade para resgatar e para libertar a sua amada igreja. Acompanhe comigo, por gentileza, Colossenses 1, do versos 13 ao versos 14. Está escrito assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Logo, na parte A do texto está escrito: Ele nos resgatou do domínio das trevas.
É digno de nota, irmãos, que a palavra trevas, no original, traz a ideia de ignorância. Satanás é o príncipe das trevas, porque ele reina por ignorância. O Senhor nos resgatou desse domínio de ignorância, nos resgatou do domínio das trevas. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque Cristo nos transportou do império, daquilo que traz ditadura, daquilo que nos escraviza, da ignorância espiritual, e nos trouxe para o seu reino do seu Filho amado. De um império que escraviza, ele nos fez livres e amados. Ele, portanto, é o rei que definitivamente protege a igreja do domínio de Satanás. Está escrito aqui, portanto, que ele é o Senhor que perdoa todos os pecados, que restaura o caído. Ele é o Senhor que assume o órfão. Ele é o Senhor, irmãos, que protege o fraco. E Ele é o Senhor que restaura a alma falida do adorador arrependido. Louvado seja o seu santo nome. Portanto, irmãos, é Ele quem reina sobre nós e Ele reina de forma libertadora. Portanto, o Senhor Jesus, Ele tem uma intenção gloriosa, te deixar livre. Livre de dores, doenças. Livre da escravidão do pecado. E a grande verdade é que quando você entende que Cristo Jesus opera em você, você se sente assumido por Cristo. Portanto, o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. É maravilhoso quando você tem sede de Jesus. Então é Ele quem reina sobre nós, e Ele reina, portanto, de forma libertadora. A igreja, portanto, tem um único e soberano Senhor. Qual é o nome dele? Jesus. Nenhuma outra voz tem autoridade para governar a sua respectiva igreja. Somos, portanto, propriedade exclusiva de Cristo. E nós o honramos por essa verdade tão bíblica. Mas eu quero te convidar a nós irmos agora para a nossa quinta análise textual, que está escrito então que Jesus é o Senhor da criação. E eu gosto demais desse ponto. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 1, versos 15 a versos 17. Está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Quantas coisas? Todas. Nesse texto, Paulo exalta, portanto, a divindade da supremacia de Cristo. Então, no versos 15 está fundamentado que ele é a imagem do Deus invisível. No verso 16 está fundamentado que ele é o criador de tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Já no verso 17 está fundamentado que ele sustenta quantas coisas? Todas as coisas. E aqui, irmãos, na parte A do versos 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Imagine você que um feto recém-fecundado é do tamanho de um grão de areia partido em 1000 pedaços. Um dia nós fomos invisíveis. E ele, portanto, foi o arquiteto da mente. Ele é o arquiteto da sala do trono. O nosso Deus é brilhante, porque nós compomos o cardápio da superinteligente obra do Criador. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e botânica. E tudo isso compõe toda essa estrutura criacionista, onde Deus, em sua soberania, Ele nos colocou em um cardápio da superinteligente obra do Criador. Portanto, irmãos, está fundamentado aqui que antes de ser Senhor da igreja, Ele já era o Senhor do universo. Ele já era o Senhor de tudo que foi criado. Tudo existe para Ele e não há nenhum espaço para nenhum outro Senhor. Ele tem supremacia em sua autoridade e soberania. Louvado seja o seu santo nome. Sexta análise textual: Jesus é o Senhor da igreja porque Ele é o cabeça do corpo. Acompanhe comigo, por gentileza, Colossenses capítulo 1, versos 18. Está escrito assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. E aqui, meus amados irmãos, está o coração desse sermão, porque está fundamentado e escrito que Cristo é o cabeça. Logo, é Ele quem dirige,
Se ele é o cabeça, então é ele que guia, é ele que corrige e é ele quem conduz a sua respectiva igreja. Eu tive o privilégio, eu sou professor de história. Durante um bom tempo eu lecionei antropologia e filosofia contemporânea e sou líder de um movimento universitário chamado FIRE. Nós alcançamos 580 universidades. Nós batizamos 80 mil estudantes de antropologia, filosofia, história e batizamos 2.700 estudantes de medicina. E eu louvo a Jesus por isso, porque eu creio que as universidades não são um cemitério de cristãos, mas são os maiores campos missionários da contemporaneidade. Eu creio nisso. E alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir à Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu palestrei para algumas pessoas que também foram sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss. E nessa geografia eu tive uma revelação soberana sobre o corpo de Cristo. E eu falava na minha palestra sobre Gales Lipovetsky, sobre Zygmunt Bauman, modernidade líquida, amor líquido, relações líquidas. E, cara, a gente não tem cara de pastor, né? A gente não fala tremendo, manto, leito, vaso, terra o tempo todo. Só quando a gente está chapado, cheio do Espírito Santo. Então, ninguém sabia que eu era pastor. Eu estava palestrando, e uma senhora de 1,5 m de altura, bem branquinha, cabelo bem branquinho, olhos bem azuis, descendente de europeu, chegou em mim e falou que eu parecia com o filho dela. E eu fiquei reflexivo. Mas ela veio desabafar e ela realmente veio compartilhar algo comigo, porque o filho dela, infelizmente, faleceu na catástrofe da Boate Kiss. E ela começou a desabafar, falou: professor, você lembra tanto do meu filho? Me abraçou, pegou no meu rosto, e ela começou a desabafar. E você sabe que na psicologia existe cura na fala e na audição. E ela disse, sabe, em janeiro de 2013, 3 turmas de odontologia estavam se formando e contrataram a maior casa de show em nosso município, que era Boate Kiss. Contrataram também uma banda de sertanejo universitário, que eles começaram a fazer pirotecnia com fogo. Uma das faíscas que incendiou o estofado e começou a exalar gás tóxico. 680 estudantes saíram correndo, sobreviveram, e 242 estudantes morreram carbonizados. E ela foi desabafando. E ela falou: sabe, professor, nossos filhos tiveram tanto medo de morrer que eles começaram a raspar a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. E as mulheres com salto 15, mulheres altas do sul, no seu estado de pânico ali, começaram a pisotear os nossos filhos estavam no chão a ponto de, literalmente, desfigurar o rosto daqueles homens. Então pegaram os cadáveres dos nossos filhos e desovaram no ginásio da cidade. Imagine você que um óbito no coletivo de seres humanos é muito morto, sim ou não? 2 mortos no coletivo de pessoas são muitos mortos. 10 pessoas mortas no coletivo de muitos são muitos mortos. Agora, 242 mortos, irmãos, é um genocídio. E ela falou: sabe, professor, nós chegávamos no ginásio, nós queríamos identificar os nossos filhos, não reconhecíamos, então nós começamos a ligar para o celular dos nossos filhos. E quando eu liguei para o celular do meu filho, encontrei meus 3 filhos mortos. E ela me abraçou e falou: você lembra tanto do meu filho? Eu abracei ela e comecei a chorar, e abracei forte, e ela falou para mim: sabe, professor, provavelmente você não crê, mas o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor me deu uma revelação do corpo de Cristo. Foi quando eu disse para ela assim: filha, esse abraço é o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo de Cristo na terra. E nesse dia eu tive a revelação do corpo de Cristo. Sabe, o texto diz que ele é o cabeça do corpo. A biomedicina traz alguns fundamentos de que o córtex cerebral masculino libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo. Mas a biomedicina também afirma que a mulher libera 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo. O córtex cerebral feminino libera 9 bilhões a mais que o homem. E uma das substâncias que o córtex cerebral libera, que não é a cabeça, melhor, que não é o corpo que libera, mas sim a cabeça, se chama oxitocina, que é a substância do amor. O texto diz que ele é o cabeça do corpo. O amor que você sente é Cristo que libera, porque ele é o soberano Senhor
da igreja. O corpo de Cristo, portanto, já que é a continuidade da cabeça que é Cristo, o corpo deve ser tão glorioso quanto a cabeça. Portanto, o amor que o corpo libera é a consequência da conexão perfeita com a cabeça que é Cristo. Está aqui, então, fundamentado que um corpo que não libera amor é um corpo desconectado da cabeça. E um corpo sem cabeça é uma assombração. Sim ou não, irmãos? E aí, irmão, o contato com você gera amor ou você assombra? Portanto, irmãos, é Ele quem dá vida ao corpo, quem? A cabeça que é Cristo. É Ele que tem supremacia sobre o corpo. Cristo Jesus, então, é aquele que santifica o corpo, porque Ele é a cabeça do corpo. Portanto, igreja. A igreja de Jesus, ela não é governada por tradições. A igreja de Jesus, ela não é administrada por cultura humana. A igreja de Jesus, ela não é direcionada por opinião filosófica, pois a igreja pertence exclusivamente a Cristo Jesus, o nosso glorioso Redentor. Pertencemos a Cristo. Sétima análise textual. Jesus é o Senhor da nova criação. Acompanhe comigo, por gentileza, Colossenses 1, do versos 18 a versos 20. Está escrito assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. Portanto, meus amados irmãos, Cristo é o princípio de todas as coisas. Cristo, então, é o primogênito dentre os mortos, e Cristo, então, é aquele que reconcilia todas as coisas. Porque Cristo venceu a morte, Ele, portanto, tem autoridade absoluta sobre a igreja. E a igreja, irmãos, é a comunidade dos ressuscitados em Cristo, através de um coração genuinamente arrependido. Nós tivemos algumas ressurreições nas Sagradas Escrituras. Elias ressuscitou um garoto morto, Eliseu ressuscitou, nós tivemos a ressurreição de Cristo, nós tivemos depois a quarta ressurreição bíblica, o filho da viúva de Naim, depois nós tivemos a filha de Jairo, depois nós tivemos a ressurreição, o maior milagre público de Jesus foi a ressurreição de Lázaro após 4 dias mortos, nós tivemos a ressurreição de Cristo, nós tivemos a ressurreição de Eutico. Pelo menos aqui nós temos 7 ressurreições. Antes de Cristo, nós tivemos a ressurreição no Antigo Testamento, dos profetas. Bem, porque o texto então diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos, sendo que antes de Cristo já havia registro de ressurreição. 700 anos antes de Cristo já havia registro de ressurreição. Bem, sabe por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Porque todos esses que citei morreram e experimentaram a morte de novo. Jesus foi o único que morreu e nunca mais experimentou a morte, porque ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus. Chegamos na 8ª análise textual. Jesus é o Senhor que transforma inimigos em filhos. Acompanhe comigo Colossenses 1, dos versos 21 ao versos 23. Está escrito assim: E por intermédio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no seu corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, meus amados irmãos, Paulo lembra aqui que éramos estranhos e inimigos de Deus. Conforme o versos 21. Éramos separados de Deus. Movidos, portanto, por más obras, éramos. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, ele nos reconciliou através do seu respectivo sangue. E com isso, ele nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tudo isso é Cristo. A grande questão é, como é que um Deus sendo santo, puro e justo,
pôde reconciliar conosco que somos pecadores. Pois Deus, irmãos, não pode passar simplesmente em cima dos nossos pecados. Deus não passa pano diante dos erros que nós cometemos. Ele não pode ignorar os nossos pecados. Como é então que Deus fez para que fôssemos reconciliados? A extraordinária resposta, irmãos, é que Deus veio por meio do seu Filho prometido antes da fundação do mundo. E Jesus foi prometido ao longo da história, desde o Éden até a chegada do Messias. E Jesus veio ao mundo como um construtor de pontes, aquele que nos tomou pela mão, aquele que nos levou até o Pai. Foi o sangue de um inocente sendo derramado no lugar de sangue de culpados, estabelecendo para mim e para você um novo e vivo caminho para Deus. Nós chamamos isso na teologia de doutrina da justificação. Fomos justificados. Junto com a doutrina da reconciliação, Ele nos reconciliou com o seu Pai, com Deus, através do seu respectivo sangue. É digno de nota, meus amados irmãos, que Ele não nos reconciliou por meio de seus ensinos, Cristo não nos reconciliou por meio de seus milagres, Cristo nos reconciliou com o Pai pelo seu precioso sangue vertido na cruz. Ele, portanto, assumiu o nosso lugar como representante, como nosso substituto, como uma oferta, e Ele carregou sobre o madeiro todos os nossos pecados, doutrina da reconciliação. E foi exclusivamente por meio do sangue de Cristo, então, que nós fomos reconciliados, e isso foi possível. E isso é precioso. Nós fomos reconciliados. Talvez você entrou aqui nessa manhã, olhando para si, para a sua história, e talvez você tenha se esquecido que você foi assumido por alguém. Talvez você tenha se esquecido do dia em que você foi batizado nas águas. Talvez você tenha se esquecido da pureza que o sangue de Jesus gera em nossa vida. Sabe, todas as vezes que eu leio esse texto e eu analiso a doutrina da reconciliação, é inevitável olhar para o espelho e falar, cara, eu fui assumido. Quando eu era criança, irmãos, eu nunca imaginei que me tornaria o homem que me tornei. Eu conheci os seus pastores em uma viagem pastoral para geografias bíblicas. Nunca imaginei que isso seria possível. Meu pai foi de uma facção criminosa, meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Após minha mãe viver esse contexto de luto do meu pai, ficou viúva, nós éramos 3 filhos. Infelizmente, minha mãe sem possibilidade social, infelizmente começou a traficar drogas. Minha mãe se tornou traficante internacional de drogas. Pedia para trazer cocaína do cartel de Medellín a Brasília e distribuía na cidade. Ela foi presa em 1991 por tráfico internacional de droga e formação de quadrilha. Minha mãe saiu da cadeia em 2014. De 91 a 2014. Em 1992, uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. De forma sobrenatural. E ela começou a pregar em presídios femininos. Minha mãe o evangelho alcançou minha mãe dentro de um presídio. Desde então eu cresci ouvindo minha mãe e ouvindo o evangelho de Jesus nas visitas que fazia minha mãe. Eu me converti aos 8 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 94, às 2h30 da tarde. Me batizei nas águas no dia 13 de abril de 97, às 16h45 da tarde, com 3 senhoras de coque, através do hino 306 da harpa cristã. Eu sou fruto de um sangue que foi derramado na cruz, que me reconciliou com o Pai. E a orfandade social é infinitamente menor do que a paternidade divina. A mesa onde me sentei por causa da reconciliação com Cristo é a mesa onde Cristo é o cabeça, onde Cristo senta. Na mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filho de princesas e filho de escravos. E nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Mas quando eu era criança, eu fui expulso da casa dos meus tios, da casa da minha avó. Nós passamos mais de 8 anos sem água potável e energia elétrica em casa. Eu me lembro que eu assistia TV Colosso na janela dos vizinhos. E eu me lembro também, quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume. Porque todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha, então eu pensava que isso era perfume.
E aí teve um dia que eu estava indo para a pré-escola e eu estava passando pelo portão da minha casa e encontrei um plástico cheio de cannabis. Em Brasília se chama buchinha de maconha. Eu abri aquilo, cheirei e falei, rapaz, isso aqui é perfume. Todo mundo tinha cheiro daquilo, abri a torneira, esfreguei maconha na mão, passei no corpo, fui para a escola perfumado de cannabis. Cheguei na porta da escola, a tia da portaria que me abraçava, naquele dia ela me empurrou, falou para o coordenador pedagógico, ele saiu correndo, falou para a minha professora. Quando eu estava chegando na sala de aula, ela falou, você está fumando maconha, rapaz? Eu, fumando maconha, tia? Tirei do bolso, falei, isso aqui não é perfume não, tia? Ela abaixou, viu que o meu corpo estava cheio de pedaços de cannabis, e falou, cadê sua mãe, Gilberto? E eu falei, minha mãe está presa, tia. A mãe de todo mundo que eu conhecia estava presa. Cadê o seu pai, Gilberto? Tia, meu pai morreu. O pai de todo mundo que eu conhecia estava morto. Ela pegou na minha mão, me levou para a sala de coordenação pedagógica, lá tinha 3 professores, um assistente social, um psicólogo, o diretor da escola. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Eles me ensinaram tudo sobre droga e sobre sexo. Eu me lembro que eu comecei a entrar em pânico. E recentemente eu cheguei à conclusão que essa foi a minha primeira crise de ansiedade, aos 6 anos de idade. E a tia começou a gritar comigo, para de chorar agora, sua vida não vai ser fácil, rapaz. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. Fala, Gilberto, grita. Eu não conseguia, chorando, e ela me sacudiu. Fala, Gilberto, você vai ter uma vida muito difícil. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. E quando eu consegui repetir a frase, eu vou ser um grande homem, com a voz embargada, ela me abraçou e falou assim, então você vai estudar. E quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. E aí, cara, Jesus me assumiu. Na minha conversão, na Assembleia de Deus, Missão Independente, há muitos anos atrás, 32 anos atrás, elas cuidaram de mim, as senhoras de coque. O meu ministério hoje, dentro de universidades, inclusive aqui desse altar, é fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas oraram por mim. Jesus assume a orfandade dessa criança. Louvado seja Deus. E o precioso é que minha mãe saiu da cadeia no dia 12 de dezembro de 2014. Eu já tinha pregado, cara, em muitas faculdades. O ministério já estava estabelecido. Eu já era professor de história. Eu estava finalizando uma segunda pós-graduação, lato sensu, de filosofia contemporânea. Eu estava em Machu Picchu, cara. Cara, na minha juventude, eu sou jovem ainda, mas quando eu era solteiro, eu viajei a América Latina toda com um mochilão, pregando para acadêmicos de medicina na América Latina. E nós ganhamos 2.700 estudantes de medicina e batizamos. Eu estava em Machu Picchu, descendo o sítio arqueológico, chapado com aquele sítio arqueológico do Império Inca. E eu falei, cara, eu vou fazer mestrado sobre os primatas da América. Quando eu desci o sítio arqueológico, meu primeiro iPhone 6 da época, faz tempo, conectou com Wi-Fi, minha irmã me ligou e falou, Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Eu falei, então, vou falar para ela que inicia um processo de devolução de dignidade e honra para ela. Desde então, eu assumo minha mãe, cuido da minha mãe. Minha mãe hoje é uma empresária. Minha mãe hoje é do nosso time de intercessão da nossa igreja. E eu vi Jesus devolvendo dignidade e honra por causa da doutrina da reconciliação. Fui reconciliado com Deus e o Senhor Jesus trouxe dignidade e honra à minha vida. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, para finalizar, eu quero concluir que a maior necessidade da igreja não é um novo método, não é uma nova estratégia, não é uma nova emoção. A maior necessidade da igreja é uma visão correta a respeito da pessoa de Cristo, da sua grandeza, do seu governo, da sua respectiva supremacia, da sua respectiva suficiência. Portanto, meus amados irmãos, Paulo escreve aos Colossenses para corrigir falsas ideias a respeito da pessoa de Jesus. E ele faz isso exaltando, então, a majestade de Cristo. Por isso que Colossenses 1, irmãos, é um dos capítulos mais cristológicos de toda a Bíblia. Portanto, esse texto traz 5 reflexões finais. Primeiro, uma submissão espiritual, que a igreja precisa voltar para Cristo como seu Senhor absoluto.
Nós precisamos olhar para Cristo como nosso único e suficiente Senhor. E Senhor, você sabe, é aquele que tem supremacia sobre minhas vontades, sobre os meus desejos. É o Kyrios que Paulo dizia no grego. E você sabe que o Novo Testamento nós temos apenas 16 vezes tratando Jesus como Salvador. Mas nós temos 614 vezes tratando Jesus como nosso Senhor. Porque para o César da época, para o imperador romano, não tem nenhum problema ter mais um Deus no panteão dos deuses greco-romanos. Agora, ter um Senhor que tem mais supremacia do que a vontade de César, fez com que a igreja fosse perseguida. Portanto, irmãos, o primeiro fundamento final, reflexão final, é que a igreja precisa voltar para Cristo como o seu absoluto Senhor. Cristo deve ser o nosso absoluto Senhor, nossa vontade tem que ser toda para Ele. Segundo, o texto traz para nós uma fidelidade doutrinária. Cristo é o centro de todas as coisas, não é de algumas coisas, é de tudo que eu possuo. E tudo deve ser avaliado a partir dessa cosmovisão, por causa dele e para a glória dele. Se me relacionar por ele, se eu me comporto é por ele, se eu faço algo é por causa dele, desde os meus instintos humanos até as minhas realizações sociológicas, sociais, tudo é para a glória de Cristo. Terceira coisa que o texto fundamenta a nível de reflexão final é que nós devemos ter uma vida de santidade. Ele é o Senhor. Então, meus amados irmãos, não podemos nos adaptar ao estilo de vida pecaminosa. Cristo é o nosso Senhor. Não podemos achar normal um estilo de vida pecaminoso, vivendo em rebeldia, oficializando uma espécie de aliança inconsciente com as trevas. O que nós devemos fazer é santidade. E santidade não é uma opção. Santidade, meus amados irmãos, no texto não é uma sugestão. Santidade é uma necessidade básica da vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta reflexão final é a necessidade de nós termos uma esperança firme. Nada abala a igreja, porque a igreja tem um cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Louvado seja Deus. E a última coisa que eu quero falar, que esse texto, portanto, traz como análise final, é que nós devemos ter uma adoração consciente. Cultuamos não a um Cristo pequeno, cultuamos ao Senhor do universo, ao arquiteto da sala do trono. Portanto, louvado seja o santo nome do Senhor. Cristo é o soberano Senhor da igreja. Pode aplaudir Jesus, porque Ele é a nossa vida. Fique em pé em nome de Jesus, estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Hoje estamos nos aproximando daquele que criou todas as coisas. É o Deus invisível que se tornou visível em Cristo para reconciliar você. Hoje, mais uma vez, a sua história está cruzando com a história eterna, com o Filho de Deus. Hoje você pode dar esse passo real. Entregar-se a Cristo, confiar nele como Senhor e permanecer firme nele, não como ritual, mas como uma rendição total a Cristo, tornando ele o seu único Redentor. Pai, nós te louvamos. Estenda as suas mãos. Eu oro, Espírito Santo, para que os meus irmãos tenham uma profunda revelação a respeito da pessoa de Cristo. E que essa revelação, ó Pai Santo, mude a nossa essência. Que Cristo venha influenciar nossas ações. Que Cristo venha influenciar as nossas reações. Que o nosso coração seja uma harpa onde o Senhor toque. Pai, eu oro para que os meus irmãos voltem, retornem-se àquele local de primeiro amor, Senhor, como uma criança. Quantas vezes você não esteve sozinho e o Senhor foi a sua companhia? Quantas vezes você não se sentiu esquecido e o Senhor te colocou em ambientes onde você foi incluído? Quantas vezes você não se sentiu solitário e Jesus te colocou em ambiente de família? Pai, eu oro. Nos dê a graça de transformar pedras em pérolas. Nos dê a graça de transformar lágrimas em salmos. E que o teu nome venha ter supremacia sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome de Jesus, porque Ele é bom.